Bom, pessoal, dando continuidade então à resolução dos exercícios que ficaram faltando na última aula, agora nós vamos resolver o exercício 6. Nesse exercício, eu falo sobre intervalos e eu mostro 3 representações para o intervalo. O intervalo ele sempre pode ser representado por compreensão, por colchetes, uma estrutura usando colchetes, ou numa representação gráfica. Por compreensão, é aquela maneira de representar usando chaves, vai começar com chave, vai terminar com chave, e como eu sempre vou falar de intervalos de números reais, então eu vou sempre começar com essa parte aqui, ó, x pertence aos reais. Tal que, essa barrinha vertical quer dizer tal que, e na sequência eu vou ter uma informação sobre aquele meu intervalo, ok? X menor que 2, no caso do B aqui, beleza? E isso é a representação por compreensão. A representação por colchetes, ela sempre vai trabalhar com 2 limitantes, um limitante inferior e um limitante superior. Sempre que o colchete estiver virado na direção do limitante, ele indica intervalo fechado, ou seja, aquele limitante está pertencente ao intervalo. Então, ali termina exatamente naquele ponto. Quando o colchete estiver virado para fora, indica intervalo aberto. Então, aquele limitante não está incluso, não pertence ao intervalo. Lembrando que um intervalo pode ter ambos os limites abertos, ambos limites fechados, ou um limite fechado e outro aberto, como eu representei aqui. E a representação gráfica é um desenho do intervalo. Ela vai se basear na reta real, eu vou representar ali a reta real, eu vou representar na reta real os limites do meu intervalo, com bolinhas abertas ou fechadas, representando se o intervalo é aberto ou fechado naquele ponto. Bolinha fechada inclui o elemento, bolinha aberta exclui o elemento. E eu vou usar uma cobrinha, né, uma marcação ali, vou fazer uma marcaçãozinha, até nos slides que eu coloquei para vocês lá no vídeo, se eu não me engano a gente usava uma linha mais grossa para marcar, justamente para identificar qual parte da reta pertence ao intervalo. Beleza? Então basicamente é isso. Então eu já sei que compreensão vai sempre começar com chave e terminar com chave, colchete vai apresentar os limitantes e os colchetes para dentro ou para fora, e a gráfica vai ter reta. Inclusive eu vou me antecipar aqui, e já que a gráfica vai ter reta, eu já vou desenhar as retas aqui das representações gráficas. Então para o intervalo A aqui eu vou ter que fazer uma reta, para o intervalo B eu vou ter que fazer outra reta, para o intervalo C eu vou ter que fazer outra reta, e para o intervalo, o D, né, e o E, outra reta. Beleza? Já estou me antecipando aqui, já estou colocando as retas para a gente começar legal aí. Beleza, vamos começar representando então o intervalo A por compreensão. Quando eu venho aqui nos colchetes, eu vejo que há 2 limites claros, menos 4 e 1. Toda vez que na representação por colchetes tiver 2 limites claros, menos 4 e 1, 2 números ali específicos, o intervalo que está sendo representado é o intervalo de valores entre esses limitantes. Então, quando eu olho para isso aqui, eu identifico que x está entre menos 4 e 1. Note que os 2 colchetes estão virados para fora. Né? Esse colchete está virado para fora do intervalo, esse colchete está virado para fora do intervalo. Colchete virado para fora significa intervalo aberto. Então, não inclui o menos 4 e não inclui 1. Como é que eu vou escrever isso num intervalo por compreensão? Gente, toda vez que a gente tiver aqui essa situação do x está entre, a gente vai usar sempre uma representação assim, ó, x menor e menor. Sempre vai colocar um x menor e menor. E vai colocar o limite inferior antes do primeiro menor, o limite superior depois do segundo menor.
Isso é a representação do x está entre para compreensão. É com essa linguagem, com essa estrutura que a gente vai representar. Então a gente começa lá, abre chave, x pertence aos reais tal que x está entre menos 4 e 1. Então x está entre, é isso aqui, ó. Eu escrevi aqui, x está entre. X está entre, menor x menor. Qual é o primeiro limite? O menos 4. Segundo limite? O 1. Inclui algum limite? No caso não, os dois colchetes abertos, dois para fora. Então, eu não faço nada. Se incluir um desses sinais menor, vira menor ou igual, certo? Então, se incluir o menos 4, o sinal do lado dele vira menor ou igual. Se incluir o 1, o sinal do lado dele vira menor ou igual. Se incluir os dois viram menor ou igual. Terminou? Fecha a chave. Só isso. Beleza? E na reta? Bom, na reta eu já tenho ela lá marcada, eu vou vir aqui e vou fazer duas bolinhas. A gente está trabalhando com dois limitantes, então nós vamos fazer aqui duas bolinhas. Uma bolinha para o primeiro limitante, menos 4. Uma segunda bolinha para o segundo limitante, 1. O espaço que eu quero é o que está entre. Entre é aqui, o pedaço entre os dois. E as bolinhas? As duas abertas. Vou até pegar uma caneta vermelha aqui, acho que fica mais evidente. As bolinhas abertas. Pronto. Porque não inclui nem o menos 4, nem o 1. E isso aqui que nós escrevemos, que nós desenhamos ali, significa exatamente que x está entre menos 4 e 1. Legal? Intervalo B. X pertence aos reais, tal que x é menor que 2. Menor que 2, mas a partir de onde? Não sei. Bom, se é menor que 2, eu sei que o máximo seria ali o 2, né? Ele vai em direção ao 2. Então o 2 passa a ser o meu limitante superior. Então eu vou colocar o 2 aqui no colchete. Só que eu não sei quem é o limitante inferior. Ele não determinou. Se ele não determinou, ele aceita qualquer número menor que 2, eu posso ir cada vez mais longe, né? Menos 10, menos 20, menos 1000, menos 3000. Na direção do negativo eu não tenho limitante. Então eu vou dizer que o meu intervalo começa lá no menos infinito. É um 8 deitado que a gente faz no infinito. Lá no menos infinito até o 2. E os colchetes? Bom, o 2 é só menor, não é menor ou igual, então não inclui o 2, colchete para fora. Por definição, toda vez que o seu intervalo for infinitesimal, ou seja, for em direção ao infinito, seja negativo ou positivo, também vai ser colchete virado para fora. Não faz sentido o colchete virar para dentro no intervalo infinito, porque se você vira para dentro, você diz, bom, termina ali. Aí você está dizendo que o infinito é ali. Depois dele não existe mais nada. Não faz sentido. Tá? Representação gráfica. Vamos para a retinha. Vou pegar aqui a borrachinha. Vou apagar um ponto só. Vou marcar uma bolinha só. Por quê? Porque eu só tenho um ponto. O 2. Só ele. Aqui está a minha reta real. Só com 2. O que eu quero? A direita do 2, quanto mais para a direita eu vou, maior fica. Não, eu quero menor, então é a esquerda do 2. Então a minha cobrinha vai pegar esse pedaço à esquerda do 2 e a bolinha do 2 aberta, porque é intervalo aberto. Ok? Letra C. Agora eu tenho só a interpretação gráfica. Nota, nessa interpretação gráfica eu tenho dois intervalos separados. Eu tenho um intervalo com uma bolinha aberta no menos 1 e tudo que está à esquerda dele marcado, e outro intervalo com uma bolinha fechada no 3 e tudo que está à direita dele marcado. Como é que eu vou representar duas partes separadas? Vamos lá, representação por compreensão. X pertence aos reais, tal que. Represento separado, cada uma das partes. O que significa estar antes do menos 2, estar à esquerda do menos 1, estar à esquerda do menos 1? Significa que o x ali é menor que menos 1. O que significa estar à direita do 3, estar além do 3? Significa ser maior que o 3. Então, naquele outro intervalo, x é maior que 3. Agora, como que eu vou juntar esses dois? E aí eu tenho duas opções de conectivo. E ou. Se eu usar o e, eu estou dizendo que o número x ele tem que ser ao mesmo tempo menor que menos 1 e maior que 3. Existe algum número que atenda a isso? Isso é impossível, não tem. Então não posso usar o conectivo e. Tenho que usar o conectivo ou.
Porque aí eu digo que pode ser um número que seja menor que menos 1 ou maior que 3. Beleza? Fecho aqui a chave, está aqui a representação por compreensão. Representação por colchete. A representação por colchete, ela vai ser feita aqui também em duas partes. A parte da esquerda, o intervalo da esquerda, que era x menor que menos 1, então é lá do menos infinito até o menos 1. Certo? Aberto para o menos infinito por definição, aberto para o 1, porque ele está com a bolinha aberta. A parte da direita, que é do 3 em diante, então vai do 3 ao infinito. Infinito e além, como já dizia o Buzz Lightyear. Intervalo aberto para o infinito, por definição, e aqui intervalo fechado para o 3. Opa, aqui faltou também, ó, era x maior ou igual a 3, perdão, né? A bolinha fechada, faltou o igual aqui na compreensão, corrige aí, por favor. Fechado para o 3 porque ele está junto ali. E agora, como é que eu vou juntar esses dois intervalos? Bom, o intervalo é um conjunto. Qual a operação que existe entre conjuntos que faz a junção dos dois? A gente tem 3 operações. Diferença, não é. Interseção, não, só pega o que tem em comum. União faz a junção dos dois. Então aqui eu vou representar a união entre os dois intervalos. Legal? Vamos fazer um desafio então? O restante do exercício 6 é similar ao que a gente fez nos itens A, B e C. Eu vou parar um pouquinho a gravação aqui e na sequência eu vou voltar com esses 3 intervalos totalmente resolvidos. O que eu quero te pedir agora, nós vamos contar até 3 e você vai clicar no pause desse vídeo e aí você vai tentar fazer por conta, se você ainda não fez. Ah, eu já fiz, beleza, então você continua assistindo o vídeo e vai verificar se acertou. Não fez? Pausa o vídeo agora, tenta fazer o D, o E e o F. E aí você dá play no vídeo para ver como que eles vão ficar, tá bom? Vai lá então, 1, 2, 3. Voltei! E voltei no exercício 3, porque eu quero te perguntar, você fez o resto do exercício 6? Tá prontinho aí? Vamos conferir então se você acertou? Olha lá, intervalo D, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a menos 3, porque ele dá aqui só o limitante menos 3, depois vai em direção ao infinito, e colchete fechado no menos 3. Retinha, bolinha fechada no menos 3, marca tudo que está à direita, que é maior, vai em direção ao infinito positivo. Letra E, x pertence aos reais, tal que x está entre. Gente, grava isso, por favor, é muito importante. Toda vez que aparecer assim, quer dizer x está entre menos 5 e 3, inclusive o 3, porque é um menor ou igual. Então, nos colchetes, menos 5 e 3, que são os limitantes, colchete do 3 fechado, do 5 aberto. E na reta, bolinha aberta para o menos 5, vai até o 3, bolinha fechada no 3. E o último, a retinha mostrava o raiz de 3 com a bolinha fechada e tudo à direita dele marcado. Então, isso significa x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a raiz de 3. E no colchete, vai do raiz de 3 ao infinito, fechado no raiz de 3, aberto no infinito por definição. Beleza? Feito isso, então, completamos o exercício 6. É muito importante entender o como representar intervalos, porque no próximo exercício, exercício 7, a gente vai usar essas representações. O enunciado traz para a gente 3 intervalos na representação por compreensão, para a gente executar 3 operações. Acontece que sempre que eu for fazer operação entre intervalo, eu vou ter que pegar o intervalo que está em compreensão ou que está em colchete e usar a representação gráfica. É na representação gráfica que a gente executa a operação e depois a gente volta para a representação que foi nos dada no enunciado, seja compreensão ou colchete, para devolver a resposta. Então se prepare, porque no próximo exercício a gente vai fazer isso. Beleza? Segue aí!